Então, voltamos aqui para as duas parashiot semanais. Semana passada a gente teve um descanso com uma única Parashá Emor, e nessa semana voltamos de novo para a dobradinha. Vamos falar nessa semana sobre a Parashá Behar e sobre a Parashá Bechukotai. São as duas parashiot que estão fechando aqui o terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra. A gente explicou no comecinho aqui do Sefer Vaikra que é um livro que acaba não descrevendo muito da narrativa da história do povo judeu. A gente teve no Sefer Bereshit, desde a criação do mundo, fisicamente falando, até espiritualmente falando, com os nossos patriarcas, com Yaakov e seus 12 filhos indo para o Egito. Sefer Shemot é a escravização e a libertação do povo judeu, e o povo judeu no seu primeiro ano e o comecinho do segundo ano no deserto. E a Parashá Vaikra, ela vê o Sefer Vaikra, ele veio fazer uma interrupção aqui na nossa linha do tempo, na nossa cronologia, e é um livro que é dedicado, como a gente explicou bastante, para parte de Tumá e Tahará, pureza e impureza, de Kedushá. Então, falamos sobre Korbanot, falamos sobre a kashrut dos animais, sobre doenças, na verdade, parte espiritualmente falando, que podem atingir o ser humano, vários níveis de impureza que podem ter fontes externas ou até mesmo internas do próprio ser humano. Por exemplo, sobre o Lashon Hará, dedicamos 2 aulas só falando sobre as consequências da tzarat, do Lashon Hará, e agora a gente está fechando aqui esse Sefer Vaikra, as duas últimas parashot a gente vai ler nessa semana, e a gente vai falar um pouquinho na Parashá Behar sobre uma das mitzvot mais interessantes da Torá, uma mitzvah que tem aqui entendimentos muito profundos, o que Hashem ele quer do nosso trabalho aqui no mundo, que é a mitzvah de Shemitah, a mitzvah do ano sabático, a mitzvah da gente dar um descanso para os nossos campos. A gente vai trabalhar durante 6 anos, normalmente, tem um paralelo, obviamente, muito forte com os 6 dias da semana que a gente trabalha e o sétimo dia é o descanso. Então é o Shabat, existe o Shabat da nossa semana e existe o Shabat dos campos em Eretz Israel. Então a Parashá Behar vai falar principalmente sobre essa mitzvah, que a gente não vai poder trabalhar os nossos campos durante o sétimo ano, e uma grande lição de Emuná. Isso vale para todos os tempos. A gente sabe que tudo que está escrito na Torá não é só para essa geração aqui que estava lá no deserto, é para as futuras gerações também. E essa mitzvah de Shemitah, na verdade, ela não atingiu as pessoas que estavam no deserto. Essa mitzvah de Shemitah, ela começa a valer quando eles estão dentro da terra de Israel, são justamente os descansos das terras dentro de Eretz Israel. Então, essa geração que escutou essa mitzvah nunca conseguiu colocar essa mitzvah, porque todos aqueles homens da geração, infelizmente, morreram no deserto, não tiveram mérito de entrar. Então, aqueles que receberam a Torá no Har Sinai não conseguiram colocar na prática essa mitzvah, e só os seus filhos que tiveram emuná, quer dizer, os seus descendentes, eles puderam cumprir aqui. E uma das coisas da mitzvah de Shemitah, que isso coloca no coração dos Yehudim, é a emuná, é o ponto principal da gente confiar. A própria Parashá pergunta mais: e se você questionar o que eu vou comer no sétimo ano, no oitavo ano? Quer dizer, é uma pergunta óbvia, né? Se a gente vai ficar um ano. Estamos falando aqui de uma sociedade basicamente agrícola, principalmente nesse primeiro momento da entrada em Eretz Israel. Eles viviam basicamente da criação de animais e da agricultura. Então, como que a gente vai fazer um ano inteiro sem tendo proveito econômico da nossa colheita? E pior ainda, se eu não plantei, se eu não cuidei das minhas plantações no sétimo ano, o oitavo ano também vou ter problema. Até eu conseguir plantar no oitavo ano e conseguir colher alguma coisa, o que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Se você questionar, a Hashem ele já prometeu, vou dar uma brachá, vai ter uma produção tripla no sexto ano. Isso, pessoas já há 3.300 anos, 300 anos que a gente recebeu essa mitzvah. Quantas vezes já tivemos essa mitzvah de Shemitah? E Am Yisrael Chai, o povo judeu continua vivo, ninguém morreu de fome, nenhuma geração teve problemas. Por quê? Porque Deus ele garantiu na nossa Torá
cumpre a Torá, por quê? Porque ele que manda o sustento, ele que faz as coisas acontecerem, e não é o nosso esforço, a gente acha que a gente está mantendo o mundo girando e o mundo gira mesmo que a gente não faça nada. A verdade é que no Shabat a gente já toma, entre aspas, esse tapa. Uma das ideias da gente não fazer nada no Shabat, não fazer nenhuma melachá, nenhum trabalho construtivo, é justamente para a gente entender que, olha, o mundo funciona sem vocês. Se vocês pararem um dia inteiro e não interagirem com o mundo vai continuar. Então, não achem que são vocês que estão fazendo o mundo girar. Quem faz o mundo girar é o Criador do mundo. Então, ele quer, talvez, a mesma ideia também passar aqui no ano de Shemitah. Se vocês acham que são vocês que fazem o alimento, que produzem, que fazem a coisa acontecer, experimenta ficar um ano parado, sem produzir nada, e eu garanto para vocês que não vai faltar nada. Então, isso é uma prova que tudo vem da mão de Hashem. Então, não só de pão vive o homem, assim falou o Passuco da Torá, mas tudo que sai da boca de Hashem é Hashem que alimenta toda a humanidade, Hashem que manda tudo que a gente precisa. Então, é uma forma que essa mitzvah é uma forma da gente injetar emuná, a confiança no Criador do mundo. E por que chama berrar? Porque essa mitzvah foi ensinada a berrar Sinai. Urashi pergunta, não, mas peraí, todas as mitzvot não foram ensinadas no Har Sinai, por que justamente a Shemitah? Então, a Shemitah ela tem aqui um papel de exemplo para todas as outras mitzvot, da mesma maneira, fala Urashi, que essa é uma mitzvah, a mitzvah de Shemitah é uma mitzvah dificílima de cumprir. Tem produtos que a gente não pode, por exemplo, jogar fora, a fruta, tem coisa que nem a casca a gente pode jogar fora, ou o caroço, porque tudo tem uma kedushá especial, tem uma santidade especial, então tem que saber como usar e o que pode, o que não pode. É uma mitzvah muito, muito complexa, com muitos detalhes, e Irashi fala tudo isso foi transmitido no Har Sinai. Então, da mesma maneira que Shemitah, com todos os detalhes, com tudo para a gente poder cumprir essa mitzvah da maneira correta, tudo isso veio lá do Har Sinai, assim também são com todas as outras mitzvot da Torá, tudo veio do Har Sinai, todos os detalhes de tudo que a gente está cumprindo, Hashem ele já explicou para Moshe Rabbeinu, ele já transmitiu para Moshe Rabbeinu no Har Sinai, com todos os detalhes. Então, a gente tem essa importantíssima mitzvah, e ele fala também uma mitzvah extremamente curta para Shaberhar, ela fala também sobre a terra em Eretz Israel. Se der um tempinho no final, tem até um passuca aqui que vale a pena a gente prestar atenção, que traz aqui um ensinamento muito bonito para a nossa vida. E depois vem a Parashá Berukotai. A Parashá Berukotai já, digamos, é uma Parashá um pouco assustadora. Porque o que se trata Parashá Berukotai? A Parashá Berukotai é a famosa Parashá das Brachot e das Klalot. A gente tem duas vezes na Torá esse conceito, né? esse formato que a Torá ela vai falar sobre as brachot, que a gente vai receber condicionalmente, se a gente andar nos caminhos corretos. Então, isso aparece na Parashá Berukotai e no finalzinho da Torá também, na Parashá Kitavô. Quando vocês vierem para Eretz Israel, também vai seguir o mesmo formato. Começa falando das brachot que vocês vão receber caso vocês andem no caminho correto. Im Berukotai Telecho, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês cumprirem as minhas leis, eu vou mandar para vocês, Gishmechem Beitam, vai vir chuva no momento certo, Venatna Aretz Yevulá, a terra vai produzir, vai ter fartura, vai todo mundo estar feliz, Veetza Sadei Ten Prió, as árvores do campo vão dar os seus frutos, vai estar tudo 100%, se vocês andarem e seguirem as minhas leis, os meus caminhos. Então, começam a vir um monte de brachot, Bezrat Hashem, que a gente possa ver o cumprimento de todas as brachot que estão aqui prometidas na Torá, e o que Hashem promete, ele cumpre. Então, está prometido aqui todas as brachot que a gente vai ter, que não vai mais ter guerra e que não vão passar as pessoas nem com espada, nem que seja pessoas que estão vindo em paz, não vai se passar mais espada dentro de Eretz Israel, é um sonho. A gente está vendo, infelizmente, de novo, mais uma vez, a violência e o mundo inteiro condenando sempre. A vítima é condenada, a vítima
que é apontada como o agressor, quer dizer, estávamos quietos no nosso canto, vem um grupo terrorista, mata 1.000 pessoas das formas mais cruéis, bárbaras, mais bárbaras possíveis, e o mundo inteiro apontando o dedo que Israel que está fazendo uma carnificina, Israel que está fazendo um genocídio, a gente vê a manipulação da mídia e, infelizmente, mais uma vez o mundo inteiro se voltando contra Israel. Então, para a gente é um sonho muito grande o dia que a gente vai poder ter de verdade shalom, que ninguém vai passar, não vai passar uma espada dentro de Israel, nem em paz, muito menos em guerra, quer dizer que nem um exército vai passar com espadas, mesmo que estão indo para outro lugar, não vai ser o caminho de nenhuma arma mais passar por dentro de Israel. Então, essas brachot, Bezrat Hashem, Hashem ele está avisando, Im bechukotai telecho, se vocês andarem com as minhas leis, com os meus caminhos, eu estou garantindo para vocês, vocês podem cobrar. Tudo que a Torá ela fala, Hashem ele está falando para vocês podem me cobrar se eu não cumprir tudo que está escrito aqui nessa Torá. Mas, de repente, existe aqui uma mudança aqui no tom da Paraxá, e a Paraxá começa agora a falar Imberukotai timasu. Agora, se vocês desprezarem as minhas leis, se vocês desprezarem aqui os meus ensinamentos, então, infelizmente, vão começar a acontecer grandes tragédias, vão começar a acontecer coisas muito, muito negativas para Am Israel se a gente abandonar os caminhos corretos. Tem aqui profecias muito ruins e que, infelizmente, aconteceram durante a história de Am Israel. Tivemos muitos momentos. Então, o Talmud ele fala que, em geral, as coisas que estão na Paraxá Berukotai estão associados a tragédias que aconteceram na destruição do primeiro Beit HaMikdash, e Paraxá Kitavó estão mais associados com tragédias que aconteceram na destruição do segundo Beit HaMikdash. E o Talmud ele vem falar no Tratado de Gitin, ele vem comprovar que muitas tragédias que são sabidas que aconteceram na época do Hurban, da destruição do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, ele inclusive a Guemará vai trazendo muitos versículos aqui da nossa Paraxá e da Paraxá Kitavó para mostrar que o que foi prometido está sendo cumprido. Se vocês se desviarem, se vocês saírem do caminho, vão acontecer aqui coisas terríveis para Am Israel. E aqui vem aquela pergunta óbvia que a gente sabe de um Deus, quando a gente fala sobre Hashem, eu estou falando de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, aquele Deus que criou o mundo, Olam Chesed Baneh. Eu estou criando um mundo só para fazer bondade. A gente sabe que todo o propósito da criação do mundo, Deus ele quer dar para a gente o mundo vindouro, ele quer que a gente tenha oportunidade de vir para esse mundo, de fazer o bem, de cumprir as mitzvot para chegar no Olam Abá. Não está combinando, eu começo a ler essa Paraxá Berukotai, é assustador, não está combinando com esse Deus bondoso que eu imaginei na minha cabeça, que ele é bonzinho, a gente, de uma maneira muito infantil, tem aquela imagem do velhinho bonzinho que ele só faz coisas boas, ele só quer fazer bondades, não está combinando com essa imagem, por mais que é uma imagem muito infantil, e a gente não tem nem que associar Deus com nada físico, a gente não tem que limitar Deus. Deus é infinito, Deus é ilimitado, mas nessa figura aqui de bondade, está escrito inclusive quando Deus se revelou no Yam Suf, na abertura do mar, ele se revelou como um guerreiro, mas quando ele se revelou no Har Sinai, era como um velhinho, como um idoso, e que ele queria mostrar que era o mesmo Deus. Hashem, quando precisa, ele é o Deus da guerra, quando ele precisa, ele é o Deus da misericórdia, da bondade, mas não está combinando muito aqui com a imagem que a gente esperaria. Quer dizer, tem uma paraxá inteira, a gente falou 2 paraxotes também, a paraxá Kitavó, falando de tragédias, falando de coisas muito, muito, muito pesadas. Então, Bezrat Hashem, precisamos entender o que está acontecendo. Vamos para entender, para começar a entender como que um Deus tão bondoso ele pode estar prometendo aqui e, como a gente falou, cumprindo decretos aqui tão duros, tão pesados contra o povo judeu. Um machal, talvez, uma parábola para entender. Imagina uma pessoa, ele está em casa, ele está batendo papo com os amigos, de repente o pai desse rapaz, ele entra em casa
e ele começa a se comportar de uma maneira um pouco estranha, né? Você vê que ele está muito irritado, que ele está um pouco até meio fora de controle, ele começa a ficar cada vez mais bravo, e esse rapaz, ele não está entendendo o que está acontecendo. Imagina, esse rapaz está vendo o pai dele, que normalmente uma pessoa tão boa até hoje fez só bondades com ele, e uma pessoa controlada, de repente, ele está meio fora de controle. Então, esse rapaz começa a pensar: será que eu baguncei tanto assim meu quarto? O que será que eu fiz de errado? Será que minhas notas da escola, algum professor ligou para ele, eu fiz alguma bagunça? Então, ele começa a pensar e será que essa pessoa chegaria à conclusão: esse aqui eu acho que não é meu pai, ele está se comportando de uma maneira muito esquisita. Eu estou achando que não é meu pai esse. Óbvio que não. Óbvio que alguém que conhece o seu pai, ele sabe que de alguma maneira aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa que causou essa mudança de comportamento no pai. Ele não vai questionar: esse talvez não é o meu pai. Ele vai começar a perguntar: peraí, o que que eu posso ter feito que causou essa mudança de atitude no meu pai? Por que que ele está tão bravo? De repente, uma pessoa que é tão boa, que é tão comedida, uma pessoa tão paciente, de repente está tendo um comportamento assim, tão no limite. Então, alguma coisa muito grave realmente deve ter acontecido, só que a gente dá um crédito, quer dizer, o nosso pai, não falta crédito para falar: olha, o meu pai, certeza que deve ter algum motivo, ele não é um louco, não é um desequilibrado mental. Então, a gente espera, em algum momento ele vai vir explicar o que está acontecendo, ele vai justificar o comportamento dele. Por quê? Porque a gente tem confiança, quer dizer, o pai, ele conquistou a confiança desse rapaz em muitos anos de coisas boas, de bondades, de ajuda e de demonstrações que ele é uma pessoa normal. Então, se ele está aqui, entre aspas, num desequilíbrio, tem que ter alguma explicação, tem que ter algum motivo por que esse pai aqui, ele nesse momento está saindo do controle. Então, assim, também a gente pode pegar um paralelo. Qual que é o nimshal? Qual seria o paralelo aqui dessa parábola para trazer para a nossa vida? A mesma coisa com o povo judeu: temos um pai, temos um Avinu Shebashamayim, nosso Pai Celestial. Ele tirou a gente do Egito, ele deu para a gente man para comer durante 40 anos, eram ananeia cavodas, nuvens protegendo, e o poço de água, e as roupas crescem com o corpo. Uau! Deus é só bondade. A gente entra em Eretz Israel e as guerras são milagrosas, as muralhas de Jericó desabam e caem pedras de gelo gigantescas matando o exército inimigo e acontecem milagres, Deus fazendo só bondade, bondade, bondade. Então a gente vê que Deus tem crédito com a gente. Deus, ele já demonstrou o amor que ele sente, a bondade dele, tudo que ele faz de bom para a gente, de bom para a humanidade. Se de repente Deus ele muda de tom, a gente começa a ler na Torá coisas tão terríveis, tão fora do que é esperado de Deus, deve ter uma explicação. Deus tem crédito para isso. Se até hoje foi só bondades e brachot, e de repente tem uma mudança tão forte assim de tom, deve ter alguma explicação. A verdade é que tem coisas que a gente vai conseguir entender sozinho na vida, tem coisas que a gente vai esperar Deus revelar para a gente no futuro. Deus, ele vai colocar em algum momento, ele vai colocar os acontecimentos no contexto correto. Quer dizer, a gente está vendo, obviamente, sempre parte da história, então muita gente não consegue entender o contexto verdadeiro dos acontecimentos face à nossa limitação da gente não saber realmente o que aconteceu no passado, quais são os planos futuros. Mas um dos pontos, e que isso é uma coisa que é muito importante o ser humano ele entender, é que falta do nosso entendimento assim do contexto do porquê que Deus está tão bravo, é porque a gente não entende a gravidade muitas vezes dos maus atos que a gente faz. A gente prefere botar a culpa em Deus, é óbvio. Eu não estou entendendo por que Deus está tão bravo se eu estou fazendo tudo tão certinho, e a gente não entende como a gente acaba fazendo coisas erradas, coisas graves. Teve uma vez, eu estava numa classe de alunos, uma classe muito bagunceira, e um dos alunos falou: ai, Rav, eu não estou entendendo por que você fica bravo com a gente, você fala que a gente é bagunceiro, a gente não faz nada de errado.
E eu falei brincando para ele, falei, não, vai ver que o problema é do professor, então, o problema não é de vocês, vocês estão comportados, vocês estão escutando, quando eu entro na aula, todo mundo já abre o livro, já se esforça, já estuda, vai ver que o problema está comigo, não está com vocês. Quer dizer, a reação normal do ser humano, desde criança, a gente já desenvolve esse lado de sempre o problema não está com a gente, está com o outro. Se o problema está vindo de Deus aqui a consequência, então a culpa deve ser dele também. E, infelizmente a gente fala brincando, mas tem muita gente que acha que a culpa é de Deus realmente, ou pior ainda, a pessoa pode achar até mesmo que Deus não existe. Olha, sabe por que acontece tragédias? Por que a Israel é tão perseguido e tem momentos tão difíceis na história? Porque não tem Deus, não tem ninguém que protege o povo judeu, e as coisas que vão acontecendo. Por que o povo judeu foi perseguido no Holocausto? Porque, na verdade, eles eram o bode expiatório, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com Deus, é uma coisa normal, uma consequência normal de um povo que foi escolhido como bode expiatório dos alemães, e por isso que a gente sofreu, mas não precisa se preocupar, não tem nada a ver com teus atos, estava tudo bem com você, simplesmente você foi perseguido por ser um bode expiatório. Então, tem pessoas que, infelizmente, chegam nas conclusões completamente equivocadas. Em vez de parar para refletir o que eu posso estar fazendo de errado, como aquele rapaz da história, teu pai é um pai tão bom, se ele está bravo, para pensar, o problema não está com ele, está com você. Alguma coisa você está fazendo que está causando com que uma pessoa tão boa fique tão bravo com você. Então, não coloca a culpa no pai, porque se você coloca a culpa no pai, você nunca vai consertar o problema verdadeiro que está por trás, que está causando aqui toda essa consequência negativa. Então, só para entender o que os nossos atos acabam causando, e a gente não consegue enxergar pelas nossas limitações, o nosso kavod. Imagina, eu não faço nada errado, eu sou sempre certo, eu sou sempre uma boa pessoa, sempre os outros que estão errados. E, infelizmente, a gente acaba tropeçando muito nisso. Imagina uma pessoa do interior, ele é uma pessoa muito simples, ele não conhece muito das novas tecnologias do mundo, ele vive lá na roça. Então, o máximo que ele conhece, quando ele está doente, ele vai lá no doutorzinho da cidade, tem lá a casinha que é o médico, dá um chás para a pessoa tomar, dá alguma coisa, alguma medicina mais caseira. Não tem aparelhos, desfibrilador e máquinas de respiração artificial, não tem nada disso. Então ele vem a primeira vez na vida ele vem para a cidade grande para visitar um amigo dele que ele escutou que o amigo está no hospital. Ele chega no hospital, todas aquelas tecnologias e luzinha piscando e um monte de barulhos, todos aqueles aparelhos para manter a vida do paciente. O paciente ele está lá deitado na cama e ele está com dificuldades respiratórias, então ele está com um tubo conectado na boca dele, injetando oxigênio diretamente no pulmão dele para, Bezrat Hashem, ele melhorar. E ele chega, ele cumprimenta o amigo e ele vê que o amigo não está conseguindo falar. Então ele vê, óbvio que ele não está conseguindo falar, ele está com um tubo dentro da boca dele. Então, na ignorância dele, na ingenuidade dele, ele quer ajudar o amigo, ele tira o tubo da boca do amigo, o amigo começa a gesticular e ele não está entendendo, ele acha que o amigo está feliz, olha que bom, olha que alegria, vim visitar meu amigo, vim cumprir a mitzvah de Bikur Rolim, visitar os doentes, olha como ele ficou feliz. Então, esse ato de bondade que ele faz, infelizmente, depois de poucos minutos, ele acabou de assassinar o amigo dele morre por falta de oxigênio. E esse homem, ele falou, olha que pena, bem na hora que eu vim visitar, o meu amigo faleceu, nem consegui conversar com ele, ainda bem que eu vim, eu peguei os últimos momentos de vida do meu amigo, e ele ainda está feliz que ele foi o último que cumpriu a mitzvah de Bikur Rolim. Mas a gente sabe que, na verdade, esse homem é um assassino. Não, ele é por ignorância. É verdade, ele não teve intenção nenhuma de matar, e talvez ele nunca vai entender que foi ele que matou esse amigo dele, mas o ato dele causou a morte do amigo. A ignorância do ato dele, o que isso ia causar, foi isso que matou o amigo dele. Então, ele fez com a mesma naturalidade que alguém tiraria um casaco, ele tirou a alimentação de oxigênio do amigo e matou o amigo, mas ele não entende as consequências do ato dele pela ignorância dele. Da mesma maneira, se a gente não entende a gravidade dos nossos atos, se a gente não entende a consequência das coisas que a gente faz errado, a gente pode estar causando também desastres nos mundos materiais e espirituais.
e a gente não tem ideia disso. O exemplo mais óbvio, Hafetz Haim, ele explica, ele dedicou a vida dele para falar sobre Shmirat HaLashon, os cuidados com o Lashon Hará. O Lashon Hará destrói. Ele fala que o Lashon Hará causa a morte de 3 pessoas, de quem fala, de quem escuta e de sobre quem está sendo falado. Ele cita um exemplo, parece, esse Hafetz Haim, ele um pouco extremista, né? Imagina, Lashon Hará vai matar alguém. Ele traz um caso da Torá, o caso de Shaul HaMelech, que escutou o Lashon Hará de um conselheiro dele, o Doeg, a Edomi, e ele foi lá e matou a cidade inteira dos Koanim. E ele acabou morrendo na guerra contra os Filistim. O Doeg também acabou morrendo de uma forma violenta. Então, a morte de Shaul HaMelech, do Doeg e de toda a cidade dos Koanim, de quem fez o Lashon Hará, de quem escutou o Lashon Hará e sobre quem estava sendo falado o Lashon Hará, os 3, aqui não foram só 3, na verdade, foi uma cidade inteira de Koanim, os maiores tzadikim da geração. Então, a gente vê que o Lashon Hará causa consequências muito graves, mas a gente sempre tem justificativa. Não, mas isso não é Lashon Hará, quer dizer, a gente não estuda as halachot, a gente nem sabe o que é Lashon Hará. Muitas pessoas falam, não, mas isso não é Lashon Hará, é verdade o que eu estou falando, é por isso que é Lashon Hará. Se fosse mentira, seria Motzi Shemra, seria ainda mais grave o ato que a pessoa está fazendo. Então, a gente tem que saber que quando a gente não estuda, quando a gente não sabe as consequências dos nossos atos, a gente pode estar causando coisas terríveis no mundo inteiro, fisicamente falando, mas principalmente espiritualmente falando. A gente pode fazer mal para os outros, mas principalmente a gente pode fazer mal para a gente mesmo. Pior do que o mal que a gente causa para os outros com as nossas transgressões, é o mal que a gente causa para a gente mesmo, para a nossa alma, para a nossa existência espiritual. Um exemplo de algo que as pessoas não fazem nem tchuvá sobre isso, mas que é gravíssimo, como a gente desperdiça o nosso tempo, que eu tenho de mais sagrado é o tempo de vida, eu tenho um tempo limitado, e a gente desperdiça com besteiras, assistindo coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida, e a gente não está nem aí. Dificilmente alguém vai chegar em Rosh Hashanah e Yom Kippur, e lá em Yom Kippur fazer vidu e Hashem, desculpa, que eu assisti 2 horas de um jogo de futebol e depois mais 2 horas do Mesa Redonda Futebol Debate discutindo se foi pênalti, não foi pênalti, e análise de 25 comentaristas, se valeu ou não valeu, e os 3 pontos, se vai ser campeão, não vai ser campeão. Quanto tempo a gente acaba perdendo com coisas que não acrescentam nada. Então, isso se compararia com uma pessoa que ele comprou um computador de última geração, ele pagou 10 mil reais, o computador com tudo, tem o chip mais moderno que tem, e o leitor de HD, e o não sei o quê, com todas as coisas mais modernas, e ele usa como apoio de papel. É para isso que ele comprou um computador de 10 mil reais. Ele nunca ligou o computador, ele usa como apoio de papéis para no vento não voarem os papéis dele. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está desperdiçando, o potencial que ele tem. E o ser humano tem um potencial gigantesco e ele acaba desperdiçando. Por quê? Porque ele não sabe qual é o potencial, o que ele poderia produzir, o que ele poderia fazer nesse mundo e nos mundos espirituais. Então, se a gente não tem claridade de qual é o meu objetivo, se a gente não tem claridade de qual é o meu potencial, isso a gente pode estar cometendo suicídio espiritual. Lentamente, a gente vai perdendo, dia após dia, o nosso potencial espiritual. O tempo está passando, a gente está no meio da mitzvah de Sfirat HaOmer, e essa mitzvah de Sfirat HaOmer lembra para a gente, os dias estão passando. Olha que impressionante. Já estamos no dia 38 da contagem do Homer. Pesach foi ontem foi o Seder de Pesach, de repente já estamos no dia 38. O tempo está indo embora, o tempo está passando, e se a gente não está aproveitando, ele não volta mais. Então a gente tem um potencial e o ser humano, infelizmente, muitas vezes acaba não aproveitando, porque não conhece, não reflete, vai vivendo a vida, acorda, vai trabalhar, volta para casa, almoça, janta, vai dormir, assiste o seu seriado, e assim a vida vai continuando todos os dias da semana, e a pessoa não para refletir o que ele veio fazer no mundo. E a gente tem que saber que não só como indivíduos, Am Israel
tem um papel no mundo. É como se nós fôssemos a tripulação do barco da vida. A gente tem aqui uma obrigação com toda a humanidade. A gente tem uma obrigação de levar o mundo para um objetivo maior. A gente tem uma missão aqui de elevar a moral do mundo, de elevar os valores que o mundo tem. E, infelizmente, a gente acaba adormecendo. Imagina a tripulação, ao invés de estar guiando o navio para o seu caminho correto, eles estão jogando boliche lá no convés do navio, eles estão batendo papo, eles esqueceram completamente qual é a missão deles, e eles estão lá curtindo a viagem, estão tomando sol lá no convés. Você deveria estar guiando esse barco, você tinha que estar levando esse barco para o objetivo dele. Está cheio de passageiros que precisam de vocês, e vocês estão jogando boliche no convés, e o barco está indo à deriva, o barco está indo para onde ele quer ir, para onde as ondas levam ele. Então, isso é o que está acontecendo, infelizmente. Deus, ele não vai deixar o barco ficar à deriva. Deus quer que esse barco chegue no seu objetivo. Quando a tripulação ela adormece, Hashem tem que mandar uma tempestade, tem que acordar essa tripulação, começa a mandar ondas, começa a mandar vento, o barco começa a balançar. Opa, a tripulação acorda e vai assumir o comando do navio. É isso que Deus está avisando. Eu não vou deixar o mundo ficar à deriva. Eu não vou deixar os meus mensageiros, essa tripulação do barco da vida, não pode dormir, não pode esquecer o papel que eles têm. E se eles esquecerem, eu vou lembrar eles. Infelizmente, às vezes precisa lembrar com uma grande ventania, com ondas gigantescas, e vai entrar água e pessoas podem cair no mar, podem acontecer tragédias, mas pelo menos no final das contas, quem sabe essa tripulação vai acordar, quem sabe essa tripulação, os que sobrarem, eles vão voltar a cumprir a sua missão, cumprir o seu papel. Então, daqui, entendendo esse ponto, a gente começa a entender um pouco melhor o que a Parashá Berukotai ela veio transmitir para a gente. Deus se importa com a nossa missão. E Deus não abre mão que a Israel cumpra a sua missão no mundo. E se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, se a gente esquecer, se a gente for negligente no nosso papel, ele vai vir cobrar. E ele avisou na Torá, está escrito na Torá, está escrito na Parashá, eu vou cobrar, eu vou ficar em cima de vocês, porque vocês têm uma responsabilidade coletiva para o mundo inteiro, para a alma de vocês e para a alma do mundo inteiro. Vocês são tripulantes do navio da vida e vocês têm que levar esse navio para o objetivo final. E se vocês dormirem, eu vou acordar vocês, eu vou chamar vocês, e muitas vezes vão ter que vir, infelizmente, tragédias, justamente quando, nas gerações que a tripulação dormiu, em gerações que a gente se esqueceu do nosso objetivo e que a gente tentou fugir da nossa responsabilidade, Hashem tem que trazer de volta. A gente conhece a famosa história do profeta Yoná. O profeta Yoná recebeu um comando de Hashem, não vamos entrar na motivação, é óbvio que ele é um profeta. Para ser profeta é um gigante espiritual, alguém que fala diretamente com o Criador do mundo. Ele não quis cumprir a missão dele, ele tentou fugir para o lado errado, ele pegou um barco para ir cada vez mais longe do objetivo dele, e Hashem falou, eu não abro mão, não ache que eu vou matar você e escolher uma outra pessoa para cumprir minha missão, você vai voltar por bem ou por mal. Então ele manda uma tempestade, o Yoná tem que ser jogado no mar, ele é engolido lá por uma baleia, ele é cuspido de volta na terra, e aí sim ele vai cumprir a vontade de Hashem. Quer dizer, Hashem ele não abre mão, ele tem mensageiros que ele ama e ele tem mensageiros que ele escolheu para trazer uma mensagem importantíssima para o mundo. Ele não abre mão disso, ele está visando na nossa Parashá. Na Parashá Berukotai, eu não abro mão disso. E se vocês se esquecerem da missão de vocês, eu vou lembrar vocês. E tem a verdade que vai ficando, se a gente prestar atenção aqui na Parashá, existem várias séries de tragédias que vão acontecer. Então, isso vai vindo, o aviso vai vindo cada vez mais forte. Olha, eu vou mandar um primeiro aviso. Se não adiantar, vem um segundo, vem um terceiro, vem um quarto, vem um quinto, vem várias séries de avisos. Caso vocês continuem vivendo como se tudo fosse um grande acaso, como se vocês esqueceram que vocês têm uma missão no mundo, eu também vou começar a comportar com vocês como se eu esqueci de vocês. E aí vão começar a vir tragédias para o mundo. Então, esse pai
que avisou para o filho, olha, se você não cumprir o combinado que a gente tem, eu vou ficar bravo com você. Então, vamos voltar lá para o Machal, vamos voltar para aquela parábola, aquele menino que o pai dele está muito bravo. Peraí, o pai dele tinha feito combinados com ele. O pai dele falou para ele, olha, eu vou te dar uma bicicleta nova, eu vou te dar um quarto com tudo que você precisa, eu vou dar todas as condições, as brachot, mas a única coisa que eu quero, você tem uma lista aqui de obrigações suas, você tem uma lista de responsabilidades. E se você não cumprir, eu vou te lembrar. E você vai perder as brachot, vai ficar de castigo, você vai perder a bicicleta, eu vou tirar a decoração do teu quarto. Deus, ele avisou. Então, agora, se esse pai, ele está vindo aqui no quarto do filho e está bravo, e o filho fala, meu Deus, meu pai está desequilibrado, por que que ele está tirando minha bicicleta? E por que que ele está tirando a decoração do meu quarto? Peraí, ele não está desequilibrado, ele te avisou. Está escrito nas regras, olha as regras que ele te deu. Está escrito que isso ia acontecer. Então não adianta falar, não, mas não existe Deus no mundo. Sabe por que estão acontecendo essas tragédias? Porque nós somos bodes expiatórios na história da humanidade. Não tem nada de bode expiatório. Está tudo escrito na nossa paraxá. Por que que aconteceu? Todas as tragédias da história de Am Israel, porque a gente se afastou do caminho, porque a gente esqueceu da nossa missão, que a gente tem a responsabilidade que a gente tem com toda a humanidade. A moralidade, os valores que a gente veio trazer para o mundo, vocês se esqueceram, Hashem ele vai lembrar, Hashem ele avisou, ele está cumprindo, quer dizer, isso é incrível perceber a mão de Hashem em toda a história. Então a história se repete, toda vez que a gente esquece, vem alguma tragédia, vem alguma dificuldade, vem Deus lembrar a gente que a gente tem uma responsabilidade com toda a humanidade e a gente tem que cumprir o nosso papel. Então, se a gente colocar todos esses sofrimentos, as dificuldades na perspectiva correta, a gente vai entender que tudo isso que Hashem escreveu na Torá não é uma maldade, ao contrário, é uma bondade. É alguém que se importa, um pai que se importa com o seu filho, ele quer o melhor para o seu filho. Você não está entendendo, filho. Você ainda não tem maturidade para entender. Se você continuar no caminho que você está, você vai se autodestruir, você vai destruir a tua vida. E eu não vou permitir isso acontecer, então eu vou ter que tirar a tua bicicleta, te deixar de castigo, para que você não destrua a tua própria vida. Deus, ele está preocupado com os filhos dele, Deus está preocupado com os mensageiros dele, e ele não vai desistir. Às vezes ele tem que dar um tapa, mas esse tapa de um pai no filho é uma demonstração de amor. Está escrito Shlomo Amelech, ele fala isso, um pai que economiza a vara, ele odeia seu filho. Um pai que vê o filho indo para um caminho ruim, e ele não. A vara não é literalmente, não precisa bater com um pedaço de madeira no filho. A vara significa chamar atenção. Tem muitos pais que querem ser bacanas. A gente está numa geração de pais que são bacanas. Talvez os pais hoje em dia não têm muito tempo para educar os filhos, então o pouco tempo que eles têm juntos, eles querem que seja kef, tem que ser uma coisa agradável, tem que ser gostoso o relacionamento com o meu filho. É verdade, tem que ser gostoso, mas você tem uma obrigação de educar o seu filho, e às vezes a educação do filho é com uma bronca, não precisa ser com um tapa. Nossos sábios hoje em dia falam que já não é nem bom numa geração, uma geração tão rebelde das crianças hoje em dia, que os nossos grandes sábios já falam que não é o ideal mais a gente dá punições físicas, mas uma bronca, um castigo, chamar atenção, é óbvio que isso é obrigação de todo pai. E o pai que economiza a vara no filho dele, ele odeia o filho. Quando Deus ele manda para a gente esses castigos, significa ele ama a gente, ele não quer desistir da gente. Então isso não é uma demonstração que Deus é bravo, que Deus é ruim, Hasbe Shalom. Isso é uma demonstração que Deus é bondoso e que Deus ele ama a gente justamente porque ele ama a gente, ele se preocupa e ele castiga. Ele quer educar, ele quer que a gente possa cumprir o nosso objetivo. Então, uma das formas, né, que as pessoas elas queriam, por exemplo, na época da Shoah, na época do Holocausto, tudo começou como quando o reformismo, a Ascalá, o iluminismo judaico quis fazer com que os judeus eles não tivessem diferenças. Olha, sabe por que tem antissemitismo? Porque a gente é diferente dos outros povos. Vamos ser iguais aos outros povos e aí vai acabar o antissemitismo
e a gente viu a Shoah, foi a maior demonstração, a gente viu o Holocausto, os judeus alemães, eles eram mais alemães do que os próprios alemães, eles apagavam coisas do Sidur, deixando a Bab Yerushalayim no próximo ano em Jerusalém, e eles começaram a colocar no próximo ano em Berlim. Berlim é nossa pátria-mãe, esquece Jerusalém, esquece Eretz Israel, a gente quer estar na nossa pátria-mãe, que é Berlim, a gente vive bem aqui, a gente está feliz aqui, a gente está inserido nessa sociedade alemã, e a gente viu o final da história, infelizmente, muito trágico. Então não adianta, não é a fuga da nossa responsabilidade judaica, a assimilação, a gente vai abandonar os valores judaicos, talvez para os outros povos funcionaria, com o povo judeu não funciona. Para a gente, ao contrário, se a gente quer evitar um holocausto, a gente tem que ser cada vez mais Yehudim, cumprir cada vez mais a Torá, as mitzvot, transmitir para o mundo através dos atos, não é através de aulas, através de atitudes, a gente mostrar os valores, a moralidade, o que o mundo precisa aprender. A gente tem aqui uma missão de ser os professores do mundo, como o profeta falou, a Israel tem que ser uma luz para as nações do mundo inteiro. E se a gente não é o farol do mundo, o mundo cai na escuridão, o mundo cai no nazismo, cai no comunismo, cai em todos os ismos aqui que são fruto da escuridão espiritual. Então, a gente tem, Bezrat Hashem, uma obrigação muito, muito grande de cumprir o nosso papel e Deus não vai abrir mão. Mas tem um detalhe aqui muito bonito, se a gente prestar atenção, quer dizer, a gente já entendeu a lógica que está por trás aqui dessas clalotas, essas maldições, esses avisos aqui terríveis da Paraxá. Mas se a gente prestar atenção nos detalhes, a gente vai perceber a bondade de Hashem, mesmo nos castigos. Olha que impressionante. Fala o passuco o seguinte: Vashimoisi ani et haaretz veshamemu aleia oivechem ayoshvim bo. Eu vou tornar a terra tão desolada, quer dizer, se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vou expulsar vocês da terra, e essa terra vai estar completamente desolada. E ele fala, até os moradores, os outros povos que tiverem na terra de Israel, eles vão ficar espantados, eles não vão entender o que está acontecendo. Vetrem Ezra Bagoim, eu vou espalhar vocês entre todos os povos, Vearikoisi Acharechem, e eu vou espalhar vocês e vocês vão ser expulsos com a espada, e a terra ela vai estar desolada, abandonada. Então, olha que impressionante. Existe aqui uma profecia que a terra de Israel vai estar desolada, a terra de Israel ela vai estar completamente vazia, enquanto o povo judeu não tiver em Eretz Israel, vai ser uma terra desolada. Parece que Deus está muito bravo. Olha, eu estou bravo com o povo judeu, eu vou dar aqui uma clalá, vou dar uma maldição, a terra de vocês vai estar completamente desolada, não vai crescer nada. A gente sabe, por exemplo, Mark Twain, que era um famoso escritor, mais ou menos no ano de 1900, ele conta, ele escreve aqui numa revista, ele escreveu aqui como foi a viagem dele para Eretz Israel. Ele fala, olha, eu andei por quilômetros e quilômetros e quilômetros em Eretz Israel, eu nunca vi na minha vida uma terra tão vazia, uma terra tão desolada, nem cactos cresce nessa terra. Então você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros sem ver uma única árvore, sem vida nenhuma. Israel estava uma terra morta. E a gente sabe hoje em dia que Israel é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. Aonde a gente vai em Eretz Israel, você vai no meio do deserto, é impressionante, campos e campos e campos que tem de vegetação, de plantações. Então, são produtores que exportam para o mundo, quer dizer, um lugar árido, um lugar que não tinha vida, que o Mark Twain fala, não tem nada, não tem nem cactos nasce nessa terra. De repente, quando o povo judeu volta para Israel, essa terra floresce. Então, isso, na verdade, não é uma maldição, isso é uma brachá escondida. O que Hashem ele está ensinando para a gente? Se a gente procurar a mão de Hashem, mesmo nas broncas de Hashem, ele está demonstrando o amor dele. Então, olha que impressionante. Se a gente está, mesmo que o castigo é para acordar a gente, Hashem ele dá o castigo de uma maneira que vai proteger os filhos dele. Isso é o amor de Deus que ele tem por Am Israel,
é uma coisa impressionante. O Ramban ele fala o seguinte, que qual é o consolo que Deus está dando? Na verdade, essa Clalá é um grande consolo para o povo judeu. Vocês podem ficar tranquilos. A hora que vocês saírem de Eretz Israel, essa terra vai secar, essa terra vai murchar. Então, o próprio Mark Twain fala, parece que a terra está com saudades dos seus habitantes, a terra morreu, a terra está angustiada aqui pela falta dos seus habitantes, e tudo isso está escrito na nossa paraxá. Então, o Ramban ele fala que mesmo quando a gente estiver no exílio, o que vai impedir de outras pessoas virem para a terra, tomarem Eretz Israel e não quererem mais devolver a terra? Eu vou fazer essa terra completamente árida. Enquanto vocês não estiverem na terra, essa terra vai ser uma terra horrível, que nada vai crescer nessa terra, ninguém vai querer. Esse pedaço de terra não vai valer nada. Imagina, hoje em dia, por exemplo, lá na ilha de Manhattan, que vale. Quanto vale a ilha de Manhattan? Não tem como mensurar aqui em valores imobiliários. Imagina os índios originais, eles chegam agora, olha, a gente quer de volta, nós somos os moradores originais aqui da região, a gente quer de volta a ilha de Manhattan. E eu virar para os e falar, gente, vão embora daqui, vocês enlouqueceram de vez, imagina devolver para vocês a ilha de Manhattan. Imagina se os ingleses vão querer, no mandato britânico, devolver Eretz Israel para o povo judeu. Imagina uma terra tão boa, florescendo. E olha que incrível, o Oriente Médio inteiro tem petróleo. A gente sabe que os maiores produtores de petróleo do mundo são justamente nossos vizinhos árabes, Irã, Iraque. Quanto petróleo tem naquela região? E em Israel não tem uma gota de petróleo. Isso não é mão de Hashem? Olha como a gente pode olhar o mundo como se tudo é um grande acaso, ou a gente perceber a bondade de Hashem. Se Israel fosse um lugar rico em petróleo, os ingleses vão devolver para a gente Eretz Israel? Os ingleses vão falar, vamos dividir até, olha, divide aqui os judeus e os árabes, a gente quer Bessimra devolver para vocês a terra? Não, a gente pegou a terra e acabou. A terra é nossa. Quer dizer, aqui a gente vê que tem a mão de Hashem. Deus ele está guardando a terra para a gente. Ele não colocou petróleo nessa terra. E quando a gente sai dessa terra, essa terra fica completamente vazia, completamente desolada. Isso é um presente de Hashem. Dentro dessa bronca tem um consolo. Dentro dessa bronca tem uma demonstração de amor. Eu quero o bem de vocês. Por favor, acorda para cumprir a missão que vocês têm no mundo, porque vocês são importantes. Eu coloquei vocês como mensageiros de uma mensagem que pode mudar toda a humanidade. A gente reclama tanto dos valores morais do mundo e o mundo está indo para o buraco. E quanta escuridão tem no mundo, isso é culpa nossa. A Torá é tão perfeita, ela tem tanta luz que deveria ter sido trazido para o mundo. Os nossos sábios, eles questionam, quando Deus destruiu o nosso Beit HaMikdash, tudo bem, a gente mereceu, no primeiro Beit HaMikdash, tinha as 3 piores transgressões de idolatria, relações ilícitas, assassinato. O segundo Beit HaMikdash, pior ainda, o Sinat Hinam, o ódio gratuito, Lashon Hará, a gente mereceu que fosse destruído o Beit HaMikdash. Mas Hashem, deixa a gente lá em Eretz Israel, por que teve que espalhar os Yehudim no mundo inteiro? Por que aonde tem alguma civilização, tem algum Yehudi perdido lá? Por que Hashem espalhou tanto a gente no mundo? Enquanto a gente tem o Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash ele funciona como uma lente de aumento. Ele aumenta a luz de Am Israel e espalha essa luz para o mundo inteiro. Mas, quando a gente tem o nosso Beit HaMikdash destruído, essa lente de aumento, essa super lupa que aumenta a luz de Am Israel, ela já não consegue mais funcionar. Então, agora, as tochas de Am Israel têm que ser espalhadas pelo mundo inteiro. Hashem espalhou os Yehudim no mundo inteiro, não é uma coincidência. Hashem quer que a gente leve em cada lugar que a gente estiver a luz da Torá, a luz dos valores morais, a luz da justiça, da bondade, da misericórdia, do Hesed que a gente faz Ben Adam Lechaveró. É para isso que a gente está espalhado no mundo inteiro, para fazer Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem, para que o mundo entenda que existe uma bondade verdadeira, que existe uma forma de viver com objetivo, que a gente pode viver da maneira correta, sem gastar o nosso tempo, sem desperdiçar o que a gente tem de mais sagrado. Então, a gente acaba sendo, querendo ou não,
existe um conceito até na mídia chamado Jews are News. Os judeus são notícia, os judeus são novidade. O que um judeu faz é primeira capa. Há quantos anos Israel é todo dia a primeira capa do jornal? Que outro país do mundo tem para o Brasil aparecer na primeira capa do mundo inteiro? Tem que ter um ataque do PCC com a morte de 100 policiais e aparece por um dia e acabou. Para Israel ser primeira capa do mundo não precisa de nada. Há 2 anos, desde o 7 de outubro, Israel é primeira capa de todos os jornais do mundo, todos os dias. É uma coisa impressionante. Então, isso é um sinal. Deus está mostrando, vocês têm uma responsabilidade coletiva. A humanidade inteira precisa dessa tripulação. No fundo, o mundo inteiro sente que a gente tem que chegar em algum lugar. E se os Yehudim não estão cumprindo a parte deles, não estão cumprindo a missão deles, a gente vai ter que dar uma despertada neles. Então, eles acabam sendo usados aqui como uma ferramenta na mão de Hashem para despertar o povo que está adormecido, o mensageiro que esqueceu a sua mensagem. Então, quanto mais a gente despertar, quanto mais a gente viver essa mensagem, de novo, os mensageiros não tem que transmitir a mensagem em aulas, em discursos públicos. A nossa mensagem é em atitudes. Se cada Yehudi ele cumprisse as mitzvot, se cada Yehudi cumprisse os valores morais que estão na Torá, a honestidade, quanto Baruch Hashem, quantas pessoas na vida, o que está acontecendo, por exemplo, hoje em dia em Genópolis? Muitos roubos estão acontecendo de pessoas que se vestem como judeus religiosos. Por quê? Porque os porteiros do prédio sabem que se vem um Yehudi vestido como um religioso, é uma pessoa de confiança, pode abrir a porta sem documento, sem nada. Então, a gente tem essa missão de transmitir isso para o mundo, a gente tem essa oportunidade de ensinar para a humanidade inteira, então a gente tem que aproveitar. Então, quer dizer, como que a gente aproveita isso? Vivendo de uma maneira correta, vivendo de uma maneira honesta. A nossa lição vai ser, Bezrat Hashem, mostrando para as pessoas como a gente pode ser uma pessoa cada vez melhor. De novo, estamos no final da contagem do Homer, estamos chegando de novo, mais um pouquinho na entrega da Torá, de novo no Har Sinai. Não é que foi entregue uma vez na vida essa Torá, todo ano ela é entregue de novo. Hashem, ele quer que a gente receba essa Torá mais uma vez. Receber a Torá é trazer para a nossa vida. Tem muita gente que não, eu preciso estar no Beit HaKnesset para escutar os 10 mandamentos. É importante, óbvio que é importante, mas não só escutar os 10 mandamentos. Shema Israel. Shema significa escutar e internalizar. Os 10 mandamentos não é só para a gente escutar, é para a gente viver, é para a gente cumprir, é para a gente ensinar através dos nossos atos a humanidade inteira. Bezrat Hashem, que a gente possa se preparar, tem mais pouquinho tempo. Como a gente se prepara para receber de novo a Torá? Se melhorando como pessoa, sempre questionando o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar no meu relacionamento com Hashem, no meu relacionamento com o próximo, o que do Hashem eu posso fazer se Hashem me espalhou a gente no mundo inteiro. Eu tenho uma missão aqui, no lugar que eu tiver, eu tenho uma missão de Hashem, eu sou um mensageiro dessa mensagem tão importante de Hashem, que Bezrat Hashem, a gente possa cumprir a nossa parte e que a gente possa ver o cumprimento da primeira parte da Parashá, todas as brachot, todas as coisas boas, o shalom, a paz em Eretz Israel, no mundo inteiro, que Bezrat Hashem, sheterezena ineino, que os nossos olhos possam ter o mérito de ver o cumprimento de todas as boas profecias da Torá. Shabbat Shalom.